Agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Senhor Jesus, por esta primeira refeição do dia. Te agradeço, meu Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu haja. Tu es faz presente no meio de nós, Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor, porque meu filho fez o café da manhã. Preparei esta mesa, este bolo eu fiz ontem, para que nós venhamos tomar nosso café, porque a padaria fica um pouquinho distante. Nós não gostamos de comer pão todo dia. Nós comemos tapioca, fazemos outras coisas, né? Pão de frigideira com flocão, panqueca. Esse é o nosso primeiro alimento, né? Quando tem fruta, a gente come banana, come melão. A fruta que tem, a gente come, né? E graças a Deus, né? Já orei, Deus já me deu uma palavra ali. Já orei, já li a palavra, mas eu vou fazer... Depois vou estar meditando mais, lendo mais, para ter maior entendimento e compartilhar com os amados irmãos, né? E essa é a minha rotina. Hoje é sábado, graças a Deus eu dormi bem, acordei bem, né? Que na noite passada eu não havia dormido, preocupada com a vida, com muitas coisas, né? Mas a gente tem que entregar as nossas preocupações ao Senhor, né? Porque o dia de amanhã Ele fará, né? Muito mais do que nós imaginamos. Eu agradeço ao Senhor, né, pelos filhos que Ele permitiu gerar no meu ventre, pela sua graça que é infinita. Agradeço ao Senhor pela vida dos meus seguidores, aqueles que compartilham, aqueles que pedem oração. Eu quero consagrar ao Senhor a família que me segue, né? Que o Senhor possa abençoar, visitar o coração, o lar, né, a mente de cada um, porque muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, mas não é dificuldade financeira, né? Embora nós vivemos num aperto com essa política do governo, né? Um salário mínimo, nós vivemos no aperto, mas o Senhor tem abençoado e não tem faltado, né? Em meio à crise, em meio, Deus tem abençoado, Deus tem provido o alimento, Deus tem guardado a nossa entrada e a nossa saída, Deus tem nos abençoado nos nossos propósitos, Deus tem abençoado o nosso irmão, o nosso próximo, né? Quero agradecer, né, as minhas irmãs do Círculo de Oração de Jacarepaguá, né, pessoas queridas, que ora, intercede pela minha vida, pela minha família, né? E eu oro por eles também. Quero agradecer também pelas irmãs, pela irmã Jane, né? Pela igreja Assembleia de Deus ali, né? Que eu estou fazendo parte, né? Que tem orado, que tem consagrado, né, a sua vida, né? Tem consagrado, tem oração na segunda, que é a consagração, tem oração na terça de manhã, tem oração na terça à noite, tem oração na quinta-feira de manhã, que é os homens, e na quinta-feira tem culto, tem oração também, e ao sábado também tem o ciclo de oração que se reúne para estar orando, né? Pelos propósitos, pela igreja, pela nação, né, pela vida, pelas congregações, pelos pastores, porque nesses últimos tempos, né, muitos pastores têm se perdido, né, têm se desviado,
crente passando por crise de depressão, de ansiedade, né? Porque o ataque de Satanás é na alma, é na mente, né? E nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, para que a nossa carne seja fortalecido, para que nós venhamos resistir, né, aos ataques do adversário. Porque muitas vezes ele veio para matar, roubar e destruir, né? Por isso que nós precisamos estar revestido com a couraça da justiça. Nós precisamos usar as armaduras que Paulo nos instruiu ali em Efésios 6:10. Aleluia, que nós temos que ler, né? Meditar e trazer atado em nosso coração. Em Provérbios 22:17 diz que nós temos que trazer atado em nosso coração, né? Aquilo que o Senhor tem nos instruído para que nós possamos dar ao outro, para que nós podemos passar, que a mesma fé que nós recebemos, nós passarmos para o nosso próximo, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E nós estamos vendo que o círculo está se fechando, né? Uma dificuldade para você receber um benefício, uma dificuldade para você fazer um exame, né? Fazer uma cirurgia. Mas Deus tem colocado o amor, né? O amor de Deus que vence, né? O entendimento da palavra, né, que abunda a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós não venhamos recuar, para que nós não venhamos fraquejar, mas que nós venhamos permanecer firme no caminho do Senhor. Mesmo que nós estejamos fracos, abalados, pede socorro, liga para o teu amigo, liga para a tua irmã do círculo de oração, liga para o teu pastor. Diz que você está precisando de oração, que você está precisando de um fortalecimento, de uma injeção de ânimo para poder se levantar, para poder ficar de pé. Muitas vezes eu estou abatida, mas eu falo, Deus, eu não quero ficar desse jeito, eu não me conformo, Senhor, me ajuda, segura em minhas mãos, me coloca de pé. Não permita que a minha casa esteja firmada na areia, mas sim na rocha. Aleluia! Porque eu sei que a rocha é o Senhor, né? E nós precisamos estar firme em Cristo para vencer a astuta cilada do adversário. Irmãos, esse é só um momento aqui, né, que eu queria filmar aqui, mostrar, né, o nosso café. Estou feliz que meu filho fez o café, né? Que ele acordou mais cedo do que eu, mas aí ele veio pedir para ele, queria café. Filho, vai fazendo lá o café que eu vou orar. Né? E eu fui orar, fui para o joelho, né? Porque quando eu acordo, a minha primeira conversa é com o Senhor, né? Buscar e abençoar meu filho, né? E através da minha oração, abençoo o meu filho Eduardo, a sua família, meu neto, né? Que Deus venha abençoar e venha guardar a entrada e a saída, pois ele mora no Rio, né? Trabalha como motorista de coletivo e nós não sabemos, né? O adversário veio para matar e destruir. Eu peço para Deus guardar o meu filho, que não seja as mãos dele naquele volante, mas seja o anjo do Senhor ali ao lado dele, guardando, né? Livrando, né, do demônio do asfalto, livrando de assalto e de acidente, né? Que assim como Deus leva ele em segurança até o seu trabalho, né? Até ele começar a trabalhar, que Deus traga em segurança também, né? Isso muito me alegra quando eu vejo que Deus tem abençoado, que Deus tem guardado, né? Porque, assim, a gente na infância, né, tivemos uma vida corrida, né? Uma vida agitada, né? Vivendo na casa da minha mãe. Praticamente a minha mãe criou meu filho, né? Mas nós sempre tivemos laços, né? Laços de amizade, laços firmes. Mas por circunstâncias da vida, né? Nós estamos afastados.
mas eu coloco tudo nas mãos do Senhor, né? Porque é um tempo determinado para todas as coisas entre os céus e a terra, né? E no tempo certo, no tempo de Deus, tudo irá acontecer, não como eu quero, mas como o Senhor determinar, né? Porque família é projeto de Deus, família é a célula máter da igreja. Embora ele casou, ele construiu a sua família, né? Mas eu continuo sendo mãe, eu continuo sendo vó. Aleluia! E vou continuar orando e perseverando todos os dias, até pela família que ele adquiriu com o casamento, que é a sua sogra e o seu enteado, porque Deus é fiel e a sua fidelidade dura para sempre. Que Deus abençoe a Delma, conceda saúde, ao Gabriel, que ele obtenha o sucesso que ele almeja. Aleluia, que Deus esteja com ele, por onde ele andar, aleluia, e qual bem maior que nós precisamos é saúde, porque a saúde anda tão escassa, tão precária, né, e nós estamos já ouvindo rumores de guerra, né, como passou o carnaval, tem essas chuvas, né, que tem assolado o estado de Minas, no município de Nova Iguaçu e outras cidades também, como foi o Rio Grande do Sul, lá do norte, o Rio Grande do Sul, que foi assolado pelas chuvas. Muitos estão dispersos, né? E esquece que isso é a mão do Senhor, requerendo, porque é a ciência, é a atmosfera, é porque é a geleira, porque o tempo, né? É por causa disso, a ciência tem uma explicação para tudo isso que está acontecendo. Mas eu creio que é a mão de Deus, porque a palavra de Deus está em 2 Crônicas 14, 7:14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se arrepender, orar, eu salvarei a sua terra, assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas é se arrepender de todo o seu coração e voltar para Deus e reconhecer, né, que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus das nações, né? Muitas vezes nós vemos essas guerras que estão aí fora, né? A briga política, né? Teve ali para um protegendo o erro do outro, um querendo encobrir o erro do outro, porque todos estão envolvidos ali num bolo só, e fica aquela guerra, né? E que Deus abençoe, né? As autoridades constituídas destas nações, que ela venha ser usada com equidade para a nação, porque quem mais sofre é a nação, com todos os erros, com toda a má administração. Mas o Senhor diz aqui, né, no Salmo 24, no Salmo 24, gente, está tudo aqui na Bíblia, está tudo escrito. É que as pessoas não leem a Bíblia, a palavra, não leem o manual, porque o manual do crente é a palavra. Aqui, no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele o fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aleluia! Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, a sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a sua face, o Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Rei da Glória.
o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Aleluia! E nós cremos, né, nesse Deus poderoso, nós processamos esta fé, que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o guarda fiel, ele é o guarda de Israel. Se ele não guardar, em vão vigia o sentinela. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que você possa ficar com essa palavra no dia de hoje, possa meditar na palavra do Senhor. Hoje é sábado, hoje é dia de buscar o Senhor, de se encher para a semana, porque a gente não sabemos o dia de amanhã, o que poderá acontecer amanhã, só o Senhor sabe. Aleluia! Nós temos ouvido profetas falando, né, de coisas que estão por vir, fenômenos da natureza, que estão por vir, chuvas, que estão rios, né, transbordando, morros se destilando, aleluia, se desmanchando. Misericórdia, quantas famílias têm sido cefadas. É tempo de nós orarmos, é tempo de buscarmos o Senhor, é tempo de nos arrepender, é tempo de buscar a face do Senhor Jesus, pois Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus de guerra, mas Ele é o Deus de paz, Ele é o Deus que cura, aleluia. Jeremias fala aqui, né, no profeta. Jeremias não pediu para ser profeta, não. Jeremias nem sabia, mas o Senhor escolheu Jeremias desde o ventre e deu às nações para que ele viesse falar a verdade. E todos aqueles que falam a verdade, o que acontece? Jeremias foi parar no calabouço. Ele não morreu, mas foi parar no calabouço, lugar, um poço, foi preso, amarrado num poço, que é onde só havia lama. Mas teve alguém que acreditou, que viu que era verdade e pediu, né? O etíope pediu para poupar a vida de Jeremias. Foi ao rei, né? E o rei mandou tirar Jeremias do calabouço, né? E nada aconteceu a Jeremias, porque o Senhor, quando ele chama, ele garante: não temas a abrir a tua boca para falar o que o Espírito Santo, o que Deus manda. Não é você acrescentar mais uma palavrinha na frente, uma palavrinha no meio, uma palavrinha depois, porque Deus sabe. Tá? E ele diz na palavra: ai daquele que acrescentar um tio à minha palavra. Então, irmãos, profetas, né, que tem o dom da visão, que tem o dom de profetizar, vigia, meu irmão, vigia, porque Jesus está voltando, Jesus está voltando, e ele diz que os seus ele vai cuidar. Muitos estão num templo, estão orando, estão profetizando, estão até curando. Mas quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai dizer: que triste vai ser. Apartai-vos de mim, que eu vos não conheço. Quando ele fizer a separação do bode e das ovelhas. Irmão, vigie. A palavra de Deus não é de brincadeira, não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Você estuda hoje, faz um curso de teologia, já quer ser pastor de ovelhas, já quer abrir uma igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo habita dentro de ti. A igreja somos nós. Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. Aleluia! Se nós perdermos um braço, vai fazer falta. E o corpo é Cristo, a cabeça é Cristo, aleluia. E nós somos os ramos que estamos enxertados. Ele é a videira verdadeira. Se nós
sairmos do galho, da raiz, nós perdermos, formos cortados, nós vamos morrer, vamos ser queimados, porque aquilo que não serve é queimado. E o Senhor diz, quando Ele nos enxerta nele, na videira, Ele diz que nós temos que dar frutos, frutos para a sua glória. Eu não sei quais são os meus frutos, mas verdadeiramente eu nem sei, não tenho nem certeza da minha salvação, mas eu sei que eu estou compartilhando aquilo que o Senhor tem plantado no meu coração. Eu tenho feito a minha parte, falar do amor de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui completar com o Salmo 25, que diz assim, que tem o título da minha Bíblia: Oração por guia e direção. A ti, Senhor, levanta a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundida, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Aleluia, glória a Deus. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão que transgride sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me nas tuas veredas, guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Aleluia, glória a Deus. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Aleluia. E das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em retidão, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua mente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Eles lhe mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuadamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira dos meus apertos. Olha para a minha aflição, para a minha dor. Perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e nos aborrece com ódio cruel. Guarda a minha alma, livra-me, não me deixe confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus de Israel, de todas as nossas angústias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que saber que o nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele vê, ele está aqui, ele está ali. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo a contemplar os céus e a terra. E os seus pés, fica sobre os nossos escabelos da terra. Aleluia! Louvado! Quão grande é o nosso Senhor! Aleluia! Grandioso és tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.